Olá, olá, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao nosso boletim de notícias do Fala Povo com a Alissa Gomes desta quarta-feira, dia 17 de junho. A gente começa hoje falando sobre estudos sobre o coronavírus. Pois é, diversos estudos, né, estão sendo publicados recentemente e a gente sabe que mais de 100 vacinas estão em andamento, testes estão acontecendo contra o coronavírus. E a boa notícia é que duas estão em fase final e tem alguma relação aqui com os brasileiros. A primeira, né, eu já até citei aqui no nosso boletim, é uma desenvolvida pelo Instituto Butantan, no estado de São Paulo, e que por um convênio deve ser então criada, né, no laboratório chinês, depois para ser colocada no mercado. E a outra é uma que está sendo elaborada, né, por uma empresa britânica, e que tem 2.000 voluntários profissionais da saúde brasileiros, né, que estão participando então dessa fase final de testes. Isso ajuda muito o país porque essa vacina ela sendo aprovada, o Brasil pode ficar ali entre os primeiros da fila a receber então as doses, né, que isso é muito importante porque, para se ter uma ideia, serão necessárias 7 bilhões de doses, né, para poder atender o mundo todo. E a gente sabe que não é rápido, né, fabricar tantas doses assim, então por isso é importante estar ali entre os primeiros da fila. Agora vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, né? Especialistas dizem que a temperatura ideal, né, para o coronavírus é entre 20 a 25 graus, com uma umidade maior do que 45 graus. Por isso, locais que têm muita umidade, como Belém, Manaus, estão sofrendo mais também com essa contaminação do coronavírus. A boa notícia é que o sol realmente mata, né, o coronavírus, os raios ultravioletas matam o coronavírus, por isso ambientes abertos, né, tem um risco menor de transmissão. E aí saiu também uma publicação numa revista super conceituada, a revista Science, sobre o risco de transmissão então do coronavírus. E muito importante, né, porque dá um certo alívio, né, com relação até àquela questão de você encostar no local, né, e ai meu Deus, será que eu já tô me contaminando? Não tô, né? Tem muita gente aí fazendo uma super higienização, não é que é para parar, mas olha, traz um certo alívio. Para vocês terem uma ideia, o risco de transmissão tocando em objetos, por exemplo, maçanetas, né, corrimão, se uma pessoa contaminada você tocar ali, o risco de você ser contaminada é de apenas 6%, é um risco bem pequeno. O risco, se você tiver em contato com pacientes com sintomas do coronavírus, é de 38%. Por isso que é tão importante, né, usar a máscara, né, fazer o distanciamento social. Agora, um dado super importante é que há uma diferença bem grande entre a transmissão de pessoas que não têm sintomas do coronavírus e pessoas que estão com o coronavírus, mas ainda estão naquela fase de incubação pré-sintomática, né, que a gente fala, são os pré-sintomáticos, aquelas pessoas que vão ter os sintomas, mas ainda não apresentam os sintomas. É muito diferente. As pessoas que não têm sintoma de coronavírus, que estão contaminadas, mas não têm os sintomas, o risco delas transmitirem é bem pequeno. De acordo com o estudo, é de apenas 10%. Agora, o risco de pessoas que não têm sintoma ainda, mas que vão ter os sintomas, né, do coronavírus é grande, é de 46%. Então, por isso que é importante todo mundo usar a máscara. A gente lembra que a máscara ajuda principalmente o outro, né, a evitar o contágio do outro. Então, pense no seu colega, né, pense no próximo, né, e nunca deixe de usar a máscara na rua, dentro dos estabelecimentos comerciais também. Agora vamos falar sobre estudos importantes também que estão sendo realizados aqui no nosso país. Primeiro vamos falar de um no estado de São Paulo, pela Universidade Federal de Pelotas, né? A proporção da população com anticorpos do novo coronavírus aumentou em apenas 2 semanas para 53%. Estimativa, né, a gente sabe, é que haja 6 vezes mais casos da Covid-19 do que os dados que vêm sendo divulgados pelos municípios por conta da subnotificação, de não ser feito testes em todas as pessoas, né? A gente sabe que o teste rápido precisa de 7 dias de sintomas, né, para poder realmente ser eficaz. Então, acaba que muitas pessoas que não
têm sintomas não são testadas, então por isso há então esse estudo de que 6 vezes mais casos do que o que a gente vê registrado. Então a boa notícia disso é que a gente entende também que muito mais gente tem anticorpos, né, já contra o coronavírus. Esse estudo foi feito em grandes centros urbanos no estado de São Paulo. Então a ideia é que a transmissão do coronavírus já esteja na casa de milhões aqui no país e não na casa de milhares. A pesquisa do Hemorrio também mostrou, né, apontou também para esse aumento de pessoas com anticorpos contra a Covid-19. Saltou de 4% para 28%, de acordo com uma pesquisa do Hemorrio, né, dos doadores de sangue nas últimas 2 semanas. Então, muito mais gente também com anticorpos, né, da Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente pensa em pico da pandemia, né? Será que ele já está passando, né? Então, há aí uma luz no fim do túnel, né? Quando a gente pensa nessa questão do anticorpo, porque os estudos apontam que a pessoa que pegou uma vez o coronavírus, ela não vai pegar de novo, pelo menos por um tempo. Ainda não se sabe qual é esse tempo, né? Por quanto tempo ela fica imunizada, mas já está comprovado sim que ela fica imunizada. Não sabe se é por 6 meses, se é por 1 ano, mas a boa notícia é que ela fica imunizada sim. Então é uma população bem grande, né? Muito maior do que a gente imagina que já está então imunizado contra a Covid-19. A gente fica por aqui, desejo a todos uma ótima noite, é claro, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!